Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados diletos irmãos, ontem eu gravei aqui dentro do grupo Intercessores de Plantão uma pequena reflexão falando acerca da Covid. Na verdade, não foi reflexão, foi uma palavra de exaltação que eu coloquei aqui dentro do grupo. Eu deixei bem claro que era uma palavra de exaltação, não era uma reflexão, não era um pedacinho do maná dos céus, nem tampouco palavra de sabedoria. É algo que eu achei necessário vos falar, porque está acontecendo no Brasil as pessoas já voltarem a ter a sua vida normal. Muitas pessoas já estão transitando, circulando sem máscara. E depois de eu ter gravado, me encaminharam umas interrogações. Perguntaram para mim se o coronavírus era uma punição de Deus, se já era uma dos sinais de que Deus já estava já preparando a volta de Cristo. Então eu quero trazer hoje uma palavra, mais uma palavra de exaltação. Não é um pedacinho do maná dos céus, também não é palavra de sabedoria, é uma palavra de exaltação. Esta é a única mensagem que estou gravando hoje. Então eu quero deixar bem claro para vocês algo dentro da palavra de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 e 3, de 1 a 3, está escrito assim: Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos para que nenhum vento sopre na terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore algum. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Este anjo gritou com grande voz bem forte aos 4 anjos, aquele que tinha recebido poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até marcarmos a testa do servo do nosso Deus. Muito bem, amados. Usando como referência esta pequena leitura, eu quero me aprofundar um pouco sobre a exaltação da palavra de Deus. Quando a Bíblia faz referência sobre vento, ou seja, na linguagem profética da Bíblia, vento representa destruição. Pense só na força avassaladora de um tornado, de um furacão, ou até mesmo de um ciclone. Ou o que dizer de um tufão. Há poucos dias, aqui em Campo Grande, teve uma pequena tempestade, vento de 95 km por hora. Hoje ainda estava acompanhando uma reportagem onde 350 árvores teve queda. O que falar das pessoas que ficaram sem cobertura da sua casa? O Apocalipse, ele retrata os anjos de Deus retardando a destruição, ou seja, 4 anjos segurando nos 4 cantos da terra o vento. O vento, eu já vos disse que é símbolo de destruição.
Então, os anjos de Deus estão retardando a destruição que sobrevirá à terra logo antes do retorno de Jesus. A terra ainda será açoitada por algumas destruições. Nós temos acompanhado os incêndios. A Amazônia, há poucos tempos atrás, foi praticamente devastado por incêndio. O Pantanal sul-mato-grossense, muitos animais morreram desses incêndios, mas incêndio provocado por seres humanos são incêndio criminoso. A palavra de Deus diz que um dia cairá fogo dos céus, destruindo a 10ª parte da terra. Então, os anjos de Deus ainda estão segurando a destruição que virá sobre a terra antes do retorno de Jesus. Estamos passando um período crítico nesses últimos dias, após essa grande calamidade da pandemia, do coronavírus. Famílias inteiras estão passando fome. Eu acompanhei há poucos dias uma reportagem de um grande terremoto. Também vi larvas vulcânicas sendo lançadas sobre vilarejos. Então nós temos visto tudo isso. Fome, os terremotos, os incêndios e as pestes que vemos ao nosso redor. Coronavírus é uma peste. Coronavírus, na verdade, é um espírito assolador, um espírito destruidor. Então, existe alguma coisa que está em movimento nesse planeta Terra. Existe algo ao nosso redor acontecendo em nossa volta. São uma amostra do que virá. São uma prenúncia do que poderá acontecer. Mas os anjos estão restringindo a força total desta destruição. Enquanto o Espírito Santo estiver sobre a terra, o mal não pode tocar esse planeta Terra. E o Espírito Santo, ele usa pregadores, assim como está usando a mim, para fazer um apelo com poder para que pessoas de toda a parte façam uma entrega plena de sua vida ao Senhor Jesus. Eu acredito, amados, diletos irmãos, que Deus está preparando o seu povo para a crise final que logo virá sobre esse planeta. Nós, servos de Deus, devemos estar atentos, vigilantes. Um dia estaremos na presença do Senhor nosso Deus. Ele nos mostra através da sua palavra. Nós devemos ser preenchidos por seu amor. O objetivo amoroso de Deus é que sejamos livrados do mal e tenhamos a condição de nós decidir, de escolher o melhor lado, ou seja, permanecer ao lado do seu Filho amado. Existem algumas coisas que ainda irão acontecer nesse planeta. O Senhor Jesus, em seu ensino, ele descreve os sinais de seu retorno. Entre esses sinais, o Senhor menciona a peste devassaladora. Mas eu quero dizer para vocês, amados diletos irmãos, que é preciso evitar 2 extremos. Um dele é o fanatismo que grita,
coronavírus chegou. Então Jesus está voltando. Muitas pessoas estão dizendo isso. Coronavírus é sinais do final do tempo. Então nós temos que evitar esse extremo. Nós temos que parar de querer marcar a volta, de adivinhar a volta de Jesus. Nós temos que estar atento aos sinais. Algumas pessoas que se alimentam de teoria fantasiosa, sensacionalista, pessoas que vivem buscando muitas vezes estar na mídia, pessoas que procuram colocar até terrorismo espiritual sobre a vida de outras pessoas. Então nós temos que evitar este extremo. Mas também é igualmente perigoso o que estão desse lado que pensa que o vírus não tem relação com os sinais dos últimos dias. Claro que tem. Mas nós temos que evitar de estarmos colocando esse vírus como se fosse já o último instante. Amados diletos irmãos, sem dúvida não foi isso que Jesus disse. Ele disse que haverá alguns sinais que irá acontecer. Ele fala sobre os sinais do tempo do fim. E declara, porque nações se levantarão contra nações, e reino contra reinos. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são princípio de dores. Mateus 24, versos 7 e 8. Jesus não disse que é o final, ele disse que é o princípio. É apenas o princípio. Princípio de dores. Jesus cita guerra, rumores de guerra e nações contra nações. Nós temos visto, amado, nações e reinos lutando contra reino como parte do cenário do tempo do fim. A esse acontecimento ele acrescenta, o Senhor Jesus acrescenta, desastres naturais como terremoto, fome, peste. Dentre as mais de 20 sinais expostos em Mateus 24, o Evangelho de Lucas também fala sobre esses sinais do tempo do fim. No capítulo 21, o Senhor Jesus Cristo afirma que, com toda clareza, haverá grande terremoto, epidemia e fome em vários lugares. Coisas espantosas também, grandes sinais vindo dos céus. É isso que Jesus afirma. Em Lucas 21, Jesus predisse que haverá sinais dramáticos no mundo que iria demonstrar que seu retorno está próximo. Analise comigo, amados. Milhões de pessoas passam fome todos os anos. Milhões de pessoas estão vivendo em um país tão rico como o Brasil, onde tudo que se planta se colhe, onde é rico em alimentação, mas quase toda essa riqueza vai para a mão dos poderosos. Um país que tem condição de alimentar o mundo. E milhões de pessoas aqui no Brasil passando fome. Pessoas sofrem de fome crônica. Isso representa que o planeta Terra está enferma, a população carece todos os dias de alimentação.
Então, essa é só a consequência de que a fome está criando uma população subnutrida. São pessoas que, por ano, o que dizer do Nordeste brasileiro? Onde nós vemos criança desnutrida, criança morrendo de fome. Eu estou falando do Brasil, não estou falando de outros países. Eu poderia pegar os países mais pobres da África, mas o Brasil é um país rico e onde os nossos irmãos brasileiros passam fome. Jesus disse que haveria fome, terremoto e peste. O número de terremotos que tem abalado o mundo e o Brasil são, alguns inclusive são de 3 a 4 graus da escala Richter. O que dizer também do deslizamento de terra, de avalanche, tornado, erupção vulcânica. Tudo isso tem ocorrido com grande intensidade. Hoje mesmo eu estava acompanhando uma reportagem de que homens que se propõem a colocar sua própria vida para salvar outras pessoas, 10 deles morreram em um treinamento. Os bombeiros brasileiros morreram em um treinamento. Eles estavam treinando para salvar a vida, mas perderam sua vida. Um lugar onde eles foi escolhido era totalmente seguro, aparentemente. Tinha passado por 2 vistorias, mas houve uma avalanche de pedra e eles foram soterrados vivos. A natureza está se voltando contra a própria criação. Está chegando a hora, sim, do Senhor voltar. Está chegando, sim, a hora do Senhor vir e nos livrar. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, amados. De 2004 para cá, houve grandes terremotos. Houve grandes terremotos. A inundação, a muita tribulação. E com o passar dos tempos, nós temos visto as pestes, as epidemias que vêm impactando países inteiros. Elas também podem ser caracterizadas como doenças estranhas que destroem vidas. Nós temos visto também as pestes que têm atacado as lavouras, as plantações, peste que prejudica o meio ambiente, que destrói a substância que contém vitaminas, que polui as águas, o ar e o mar. As nossas plantações, amados, estão sendo destruídas por pesticida. Os seres humanos, na grande vontade de ficarem cada vez mais ricos, não têm pudor nenhum em colocar pesticida. E nós servimos na nossa mesa alimentos que vêm cheios de veneno. Pois alguns alegam que se não fizesse, a peste ou a praga destruiria. É difícil encontrar no supermercado um alimento que não esteja coberto por pesticida. O Brasil, os agricultores são
parece não ter vergonha nenhuma de utilizar venenos que podem trazer câncer para os nossos pulmão, para o nosso organismo, que polui, produto tóxico. A agricultura são absorvidas pelo veneno, pela pesticida. A terra, a própria terra do agricultor, já estão destruindo, já está se revoltando contra seus próprios agricultores, pois todo esse mal tem causado ruína aos lençóis de águas, aos lençóis freáticos. O oceano está poluído. Fertilizante artificial tem provocado consequência devastadora para o meio ambiente e para a nossa saúde. E nós estamos muitas vezes só olhando para um lado. Parece que estamos cegos, nós somos servos de Deus. É momento de nós clamarmos a Deus. Então tudo isso, amados, é sinal do tempo. Existe grandes enfermidades atacando o planeta Terra. Nós temos acompanhado, como pregador que eu sou, eu procuro pesquisar. Eu vi que existe de 100 em 100 anos alguma coisa acontecendo sobre o planeta Terra. Peste sobre peste. É o sinal do fim, sim. Isso quer dizer que haverá transformação ainda de mal. Nós estamos relaxando agora. O Brasil está relaxando, tudo está voltando ao normal, preparando-se para o carnaval. Esqueceram-se do coronavírus, que tem ainda assolado o mundo. O coronavírus, sim, também é um sinal da volta de Cristo. Mas isoladamente não. Porque ainda os anjos estão segurando o mal que virá sobre a face da terra. O coronavírus, ele não se destaca isoladamente como um sinal do fim do tempo. É o princípio de dores. Precisamos olhar para o quadro mais amplo. Haverá ainda outras pestes. Haverá ainda outras enfermidades. Jesus prediz que aconteceria antes do seu retorno. Um evento como esse indica que o tempo está se esgotando, que o tempo está próximo. E que está aproximando rapidamente o retorno de Cristo. E como servo de Deus que somos, precisamos estar preparados, amado. O cenário está sendo montado para o clímax do acontecimento descrito no livro profético. E tudo vai se cumprir em breve. Cristo, em suas palavras proféticas, ele diz que haverá fome, peste, guerra, reino contra reino, nação contra nação. Então, precisamos estar preparados. Os desastres naturais aumentarão. Fome, terremoto e peste ocorrerão com mais frequência. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os dias anteriores de Noé, quando um mundo pecaminoso, cheio de imoralidade, de violência, encheu a taça da ira de Deus, encheu a taça e provocou a ira de Deus.
atos pecaminosos de iniquidade cometido por toda habitante do planeta Terra se rebelaram contra Deus. O cálice de Deus, do furor de Deus, se voltou contra o ser humano. E o nosso mundo da atualidade, amados, está se preparando para o juízo divino finais. Os anjos ainda estão segurando. Os anjos ainda estão segurando sobre os 4 cantos da terra, por causa do amor de Deus. Deus apela para esse planeta que abandone o pecado, que abandone a prática do pecado, porque senão algo mais trágico pode ocorrer. Todo o Brasil está se preparando para o Carnaval de 2022. O povo sairão comemorando a morte de milhões de brasileiros. Esqueceram-se de tudo isso. O futuro parece sombrio, amados. O amanhã é incerto. Será que existe esperança? Será que existe esperança para nós? Então, amados, precisamos unir-nos em espírito de adoração e buscar ao Todo-Poderoso. Buscar a Deus. O apóstolo do amor, ele descreve que os anjos já estão com a taça da ira de Deus em sua mão. Mas um anjo mais poderoso diz para eles: não lance, detenha o vento, segure, não permita que nada aconteça ainda na terra. Então tudo o que está acontecendo é apenas o início das dores. Como servo de Deus, como pregador da palavra de Deus, eu aconselho, irmãos, a voltarmos a nossa vida ao altar de Deus, a colocarmos à disposição do Espírito de Deus, a pedir que Ele nos use, que sejamos uma voz que clama neste deserto sombrio que está ocorrendo. Que sejamos uma voz que clama, mesmo no meio da tempestade, mesmo diante da calamidade, que venhamos proclamar bem alto que tudo ainda está sob o controle de Deus, que Deus é amor e que Ele mantém ainda esse universo sem punição devido ao seu grande amor. Eu sou o vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, e esta mensagem é uma palavra de exaltação. Não tenho costume de trazer palavra de exaltação, mas senti minha alma nesses 2 dias a trazer essas palavras. Que Deus vos abençoe e fique na paz. Amém e amém.